E para além do jogo, aquele mosaico Cássio Cardoso, onde o Ceará disse, e foi bem taxativo para o Brasil todo ver: eu tenho time para torcer. Ô, Pedro. É claro que vai ter gente falando da exaltação ao seu próprio time, né, de exaltar o Nordeste, o futebol nordestino, mas a gente entende qual é o contexto. O contexto é um ataque direto para a pessoa nascida no Ceará, o cearense, que torce para o Flamengo. Esse é o ponto. Eu fiz hoje até um vídeo me posicionando com isso, e eu sabia que quando eu falasse sobre isso, a base de audiência dos posts, da gente nas redes sociais, a maioria se colocaria contra. Mas eu vou repetir, ali é uma frase de exaltação, mas é uma frase que tem contexto. E o contexto é justamente esse. Quando você diz eu tenho um time para torcer, o que é que está no subtexto disso? O que é que está na entrelinha? Quem está do outro lado não tem. O que é que ele quer dizer com isso? Por quê? Porque torce para um time de fora do estado. E eu sei que isso está arraigado. Esse sentimento de revanchismo, essa reação, né, esse incômodo, essa sensação de que quem é do Nordeste já foi alijado historicamente, né, de recursos financeiros, de atenção, já sofreu preconceito, sofre preconceito até hoje. E tudo isso ainda tem essa relação do futebol, que tem uma relação de identidade, e você tem uma massa absurda de torcedores que torcem para um clube do centro do país, do eixo Rio-São Paulo, que é o Flamengo, que já sabemos de onde veio isso. E esse é o grande X da questão. Se todo mundo sabe de onde veio isso, sabe que foi um processo histórico, não me parece que o melhor caminho é atacar quem torce para Flamengo e é nordestino. Eu acho que existe um trabalho de reconstrução, de aproximação. Muita gente que torce para time de fora do estado, da região Nordeste, e começa a ter contato com o time do estado, passa a torcer para o time do estado. Isso muda. Sim. Eu conheço casos pessoalmente disso. E sei que esses casos acontecem. Teve gente em comentário falando isso. E é importante valorizar e torcer, evidentemente, para time daqui. É legal, E não é isso que eu estou falando. Mas quando você pega o contexto histórico disso, de quem já viveu vergonha do Nordeste, você já viu em Pituaçu, no Barradão, na Ilha do Retiro, Tabaréu. Eu já vi o Bahia fazer uma postagem naquele 3-0 que o Bahia deu no Flamengo, com 3 gols de Gilberto. Uma postagem institucional que foi extremamente criticado. Que nordestino retado torce para time do estado. Sendo que o protagonista era Gilberto, que é alagoano, e é flamenguista. O protagonista, Gilberto Alagoano, que fez 3 gols no Flamengo, pelo Bahia, é flamenguista de infância. Então, essa lógica tem que ser diferente. Essa lógica não pode ser do ataque, da forma pejorativa de lidar com as pessoas. Esse negócio de chamar quem de Tabaréu, quem torce para Flamengo, quem torce para São Paulo, para Vasco, porque é do interior do estado. Gente, isso é bizarro. Isso é uma maneira de diminuir. Então a gente fica fazendo essa relação. Isso é essa resenha. Você precisa ver a forma como eles tratam. Veja, a forma como eles tratam lá tá errada também. A gente vai errar aqui. Pois é. Como se o erro é o erro da compensação, né? E outra. Você vê quando chega um time do interior, como é tratado, porque é time da capital, do mesmo estado. Você sabe a importância que dão, a gente aqui no Nordeste dá importância para os times do Maranhão? Os próprios times do interior do estado. Os times do Piauí. Fazendo uma grande meia-culpa. Pois é. Então, gente, a lógica de excludência da mídia, dos holofotes, ela é replicada aqui. É porque claro. A proporção é menor. Mas eu não vou entrar nessa. O que eu vou entrar é se os clubes de alguma forma, seja por causa dos veículos de comunicação ou não, cativaram essas pessoas, elas são consequências, não são a causa. É você, como você falou no seu argumento, Cássio, no vídeo que você postou no seu Instagram, é atacar o efeito e não a causa disso tudo. E a causa disso, gente, foram as questões de comunicação da década de 80, da década de 90, tá? E isso acaba ocasionando um efeito dominó, sem sombra de dúvidas, porque uma família que hoje tem um casal que seja torcedor do Fluminense, que seja torcedor do Flamengo, que seja torcedor do Grêmio aqui do Nordeste, esse amor, ele transcende gerações, passando de pai para filho, de mãe para filho, seja lá como for. E criar uma barreira de
amor, de paixão, que é algo inerente a um limite geográfico, é uma grande idiotice. Eu tô vendo aqui no chat que a galera tá contra a gente, tá dizendo que tem que chamar de Tabaréu, que tem que enaltecer a torcida do Ceará. O Luiz Felipe Costa, adorei a frase, vai pra casa, Tabaréu. Se você ouvisse isso em São Paulo, você ia dizer que era o quê? Pois é. E provavelmente já deve ter ouvido. Muita gente, muito nordestino ouviu. Porque quando sai de Salvador e vai pra São Paulo, é Tabaréu. É pau de arara. Aí aqui você pega um conterrâneo seu. E replica. Um conterrâneo seu que também é nordestino e replica dentro de um outro contexto. E ele contexto. acha que isso é bom. Então, Sim. Tá errado sim, você vai ter a sua opinião, beleza, a gente vai respeitar, sem problema nenhum, mas o mesmo pensamento que Cássio tem, eu também tenho. E se você quer enaltecer o seu, enalteça. Mas não enalteça deturpando um contexto para atacar quem quer que seja. As pessoas têm o livre-arbítrio de torcer para quem quiser. Ah, mas lá no sul do país não torce para nenhum time do Nordeste. Velho, isso é a causa de um efeito gigantesco lá de trás, onde a força da comunicação vinha do sul do país para o Nordeste, e é por isso que existem tantos torcedores de outros times aqui na nossa região. Então sabe o que é que a gente tem que aprender disso tudo? Sabe o que é que a gente tem que pegar disso tudo? E fazer com que Ceará, Fortaleza, Motoclube, Sport, Santa Cruz, Bahia, Vitória enalteçam os seus a tal ponto que essa paixão seja tão forte que crie bloqueios para que a paixão dos outros não entre na nossa região. Mas não é dizer que a nossa paixão, por ser nordestina, raiz, né, entre aspas, seja maior ou melhor do que quem quer torcer para qualquer time que seja, independente de onde more. Eu acho lamentável, mas enfim, as pessoas continuam achando que replicar o comportamento é o melhor dos caminhos. O Pimentel TV colocou aqui, isso vai mudar muito, ficar chamando os outros de Tabaréu, tenho certeza que isso vai mudar. Enfim. Vamos falar do jogo, né? Bora falar do jogo. Cadê tem Guilherme? superchats, né? Tem alguns superchats antes da gente falar do jogo de Flamengo e Ceará. Cadê Isabelle e Guilherme? Estão aqui com a gente? Então pronto, Isabelle, você estava falando sobre essa questão do mosaico, só pra gente terminar. Teve esse ataque mesmo à torcida do Fortaleza ou não tem nada a ver? Então, Pedro, eu não considero que seja diretamente a torcida do Fortaleza. Porque se a gente for colocar na balança que a torcida do Fortaleza é mista, a do Ceará é igualmente. Igualmente. Na verdade, o Ceará, como um estado, ele tem a sua maioria torcedor do Flamengo. E é algo que é uma realidade. Não dá pra gente tratar como é uma minoria, ou essa galera acontece de vez em quando, não. O Ceará, como um estado, ele tem a sua maior torcedor como o Flamengo. Hoje em dia, eu vejo que a gente está conseguindo nortear as pessoas para os clubes do estado, seja ele Fortaleza ou seja ele Ceará. Mas era algo que, por exemplo, ontem, o jogo Fortaleza e Corinthians foi transmitido na Verdes Mares. Era algo que não existia aqui no estado. Sim. Você tinha certeza absoluta de que se o Fortaleza jogasse fora, você ia ter que montar um baralho para descobrir onde é que ia passar ou ouvir na rádio, que era o mais comum. Então, assim, antigamente, para ser torcedor de Fortaleza e Ceará, era difícil. Era coisa de paixão mesmo. Ou as pessoas que tinham condições, né, de ir ao estádio, perdão. Então, hoje a gente consegue desmistificar. E aí, quando nasce, já tem aquele negócio de, vai ser Fortaleza ou vai ser Ceará. Mas, infelizmente, a torcida de ambos ainda são perfeitamente mistos. Tem, inclusive, no jogo Fortaleza e Corinthians, pela semifinal da Sul-Americana, o segundo jogo Sim. que a gente decidiu em casa, tinha um torcedor do Fortaleza. Bom, eu não sei do que ele era torcedor, mas tinha um torcedor do meu lado, no estádio, que ele tava com a camisa do Ceará, e na panturrilha dele, na lateral da panturrilha, tinha um escudo do Corinthians tatuado. Então, assim, eu fico, mas amigo, quem você decidiu torcer hoje? E aí a maioria diz que, enfim, tem preferência pelo time do estado, mas ainda assim torce para algum do eixo Rio e São Paulo. E infelizmente é natural, é uma coisa que, como o Cássio muito bem falou, é um contexto histórico, não tem para onde a gente correr. A gente pode debater sobre o assunto. Eu acho que o clube, como instituição, não pode tomar para si, né, essa discussão.
paciência dos torcedores que escolheram torcer para Flamengo, Corinthians, São Paulo, enfim. O que o clube pode fazer hoje é incentivar, ainda que desde criança, um torcedor a jogar na escolinha. Ou, por exemplo, o Fortaleza faz muito isso. Tem até um projeto chamado Clube da Garotada. Que o Fortaleza faz visita em escola pública, leva os mascotes, as leoninas, né, que são as líderes de torcida. O Ceará também já teve várias campanhas do Dia das Crianças, para incentivar as crianças a torcerem para aquele time que está mais perto, que ela tem mais chance de ver, que ela pode participar de outros eventos além de um simples jogo. Então, eu acho que tem que começar aí, sabe? Tem que começar antes. Tem que começar quando o torcedor ele é criança, Tem que quando ser na ele acha sua formação. identificação. Exatamente, Isa. Tem que ser na formação. O Everton Paim tá aqui dizendo: eu não concordo em ofender a quem torce para times de fora, mas torcer para um time nordestino é sim um ato de resistência e não vejo problema em exaltar Acho isso. ótimo. Eu acho maravilhoso. Só Agora, que ali tinha contexto. exalte sem precisar criticar quem quer que seja. Vamos falar então desse empate aí. Cadê Guilherme para falar do empate do Flamengo contra o Ceará? Porque o Flamengo abriu os cofres, contratou um monte de jogador europeu, Emerson Royal, Samuel Lino, mas como disse um amigo meu, gol que é bom, o Flamengo ficou devendo contra o Ceará, né, Guilherme? Isso, ontem 2 dos 4 reforços que vieram nessa janela começaram de titular, o Samuel Lino e o Emerson Royal. Fez uma boa participação no jogo da Copa do Brasil, atuou por mais ou menos uns 30 a 35 minutos e deu um bom cartão de visita. E aí nessa partida o Felipe Luiz já começou com o Samuel Lino, que ontem não teve uma boa atuação. Ele estava apagado, mas assim, não teve nem perto do que ele foi contra o na Copa do Brasil. E o Emerson Royal também teve um desempenho abaixo, tanto que ele foi substituído, o Varela entrou no segundo tempo, o Lino jogou os 90 minutos. Acredito até que não era necessário, porque ele está chegando agora, forçar o jogador 90 minutos, ele não está 100% fisicamente ainda vai ter que se adaptar. Apesar de ser um jogador novo, 25 anos, é a primeira vez que ele está atuando profissionalmente aqui no Brasil. Então, acho que ele precisa de minutos, mas assim, tem que ser dosado. Ainda mais que vai ter o jogo de volta agora na quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E o Arrascaeta fez o seu gol de número 87, né? Ele é o segundo estrangeiro com um artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Tá atrás só do Doval, que é da década de 70, o argentino, que tem 94. Então já o Arrascaeta pode se tornar aí o maior estrangeiro artilheiro da história do Flamengo. E o gol que o Flamengo fez foi até parecido um pouco com o gol que fez contra o Chelsea no Mundial. Uma bola alçada na área, o Plata escorou de cabeça. O Arrascaeta fez abriu o placar. Mas o segundo tempo do Flamengo foi muito ruim mesmo. No primeiro tempo o Flamengo chegou, se não me engano, foram 9 ou 10 chutes ao gol. O Flamengo, no primeiro tempo, teve um volume bom, mas o segundo tempo foi muito abaixo, muito ruim. Eu acho que foi a saída do Arrascaeta também. O Flamengo caiu muito, entrou o Saúl no intervalo. E o Flamengo não conseguiu manter o ritmo do primeiro tempo. E aí o Ceará aprontou muito nos contra-ataques, né? O Flamengo sofreu com os contra-ataques do Ceará, que eles optaram por trabalhar dessa forma. E no escanteio o Rossi saiu muito mal, falhou. E aí acabou saindo o empate. E os volantes ontem também não estavam bem. O Everton Araújo e o Jorginho estavam abaixo do que a gente sabe que eles podem render. Inclusive, o Felipe Luiz disse que ontem estava com sentimento de decepção depois da partida. Então, acredito que os dois zagueiros também estão tendo atuações repetidas. O Danilo se machucou, então não está tendo um rodízio também entre os Léos, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz. O Léo Pereira, inclusive, falhou, né? No jogo da Copa do Brasil. Então, vamos ver como é que vai ser essa sequência aí na semana para o jogo da volta.